Fala pessoal do terceirão, beleza? Então é o seguinte, infelizmente a gente não está podendo ter aula, questão presencial em ambientes de aglomerações passa a estar proibido, é uma questão de saúde e de acordo com aquilo que eu já tinha postado para vocês, as aulas vão ser basicamente na modalidade à distância, cada professor com a sua prática, e eu resolvi gravar alguns vídeos. Nesses vídeos eu vou tentar fazer mais ou menos igual a gente faz em sala de aula, explicar a matéria e seguir com o conteúdo para a gente ter o mínimo de perda de tempo, nesse caso que agora a prioridade é a questão de saúde, mas a gente pode dar o nosso jeito para poder seguir o caminho e não perder o fio da meada. É o seguinte, vocês receberam aí também um cronograma. Nas próximas semanas, às terças-feiras, eu vou postar matemática, só que eu vou tomar a liberdade de toda sexta-feira também postar matemática, porque eu não sei se vocês repararam aí, a sexta-feira ficou só com física, então eu vou colocar mais aulas de matemática também. Então, enfim, a gente vai estar nesse contato a princípio pela internet, e no caso eu vou distribuir essas aulas em vídeos, vou pensar assim, em colocar os vídeos mais curtos possível, e assim, igual na sala de aula, a gente vai sempre estar baseado em exercício, ok? Bom, então assim, o que eu vou cobrar é basicamente quando a gente voltar desse recesso, quando a gente tiver a aula presencial, eu vou querer olhar a apostila de vocês se está completa. Então assim, eu vou passar dando visto em relação a todas as aulas que eu der por esse nosso canal. A questão agora é a gente tentar completar o máximo que a gente conseguir dessa forma à distância. Então vamos dar sequência aqui. Nas últimas aulas a gente teve a oportunidade de começar a frente 2, que fala sobre conjunto, teoria dos conjuntos e exercício envolvendo problemas com conjuntos a gente já fez. Agora a gente vai para o módulo 3, e o módulo 3 fala sobre produto cartesiano, pares ordenados, relações binárias e funções. Para não ficar um vídeo muito extenso, parte teórica e exercício, eu resolvi colocar aqui no quadro os exercícios que eu acho, assim, de forma de aprendizagem, o que vai compensar mais para vocês, e assim a gente vai resolvendo as questões e ao mesmo tempo relembrando que isso aqui é uma matéria que vocês viram no primeiro ano. No final das contas, pessoal, quando fala em produto cartesiano, dá uma olhada no título dessa aula que tem esse termo aí. Produto cartesiano, por definição, é quando você consegue formar todos os pares possíveis juntando elementos de dois conjuntos. Daqui a pouco, no exercício número 2, eu vou pegar os elementos do conjunto A e do conjunto B, formar pares ordenados com ele. Par ordenado é uma definição que vocês já conhecem há tempos. Par ordenado, você junta elemento de um conjunto com elemento de outro que seja na correspondência e forma um par XY nessa ordem. E aí você olha para o exercício número 1, por exemplo, ele tenta resgatar a ideia de que são dois pares ordenados iguais. Bom, você sabe que par ordenado é aquela questão, um elemento pertencente ao conjunto, que a gente vai chamar de X, o outro correspondente, que a gente vai chamar de Y, pertencente a um outro conjunto, isso forma o nosso par ordenado. Nesse caso, quando dois pares ordenados são iguais, obviamente o x de um tem que ser igual ao x do outro, e o y de um tem que ser igual ao y do outro. Essa é a intenção do exercício número 1, de igualar os pares ordenados, vai fazer, por exemplo, igualando 2a e o b mais 5, igualando o b mais 3 e o A mais 2, a gente forma basicamente um sistema. Dá só uma olhada. Esse sistema formado vai me direcionar para a relação de formar o par ordenado, descobrir os valores de A e B, que é basicamente o que o exercício está perguntando. No final aqui do exercício número 1, a gente vai fazer A elevado a B, ok? Então, resolver um sistema nesse nível já não é problema para quem está no terceiro ano do ensino médio. Essas questões a gente tem que tomar cuidado só para não errar sinal, errar qualquer coisa que venha a complicar. Eu, por exemplo, isolaria o B nessa equação aqui, ó,
fazendo B igual a A menos 1 e substituiria nessa. 2A, no lugar do B eu vou colocar A menos 1, mais 5. Joga o A para lá, descobrir o valor do A. Se o A vale 4, você substitui nessa aqui que você isolou a princípio, você vai descobrir que o B vale 3. Só voltando no que o exercício está conferido aqui na apostila, pessoal, está pedindo para descobrir quanto que vale A elevado a B. Nesse caso, A elevado a B é a mesma coisa que 4 ao cubo, que dá 64. A resposta, portanto, desse exercício é a letra D, mas assim, o mais importante é que como daqui para frente a gente vai trabalhar com o conceito de função, conceito esse que foi trabalhado praticamente o primeiro ano inteiro, em forma de revisão, eu me sinto na obrigação de falar, olha, você vai ter que trabalhar com par ordenado, um x gerando um y. Nesse exercício número 1 especificamente, os pares ordenados são iguais, foi só trabalhar com a igualdade, beleza? O exercício mais importante da aula é o número 2, porque ele traz praticamente todas as definições que são objetivos dessa aula. Portanto, prestem bastante atenção. Para começar, pessoal, a gente representa por produto cartesiano entre dois conjuntos, seja os conjuntos A e B. O produto cartesiano de A e B é assim que a gente representa, ó, A por B. A leitura é desse jeito. O produto cartesiano, como eu disse no começo do vídeo, é o conjunto de todos os pontos que você consegue formar, levando em consideração os conjuntos dados. Mas toma cuidado, que na ordem dada, na hora que você for formar um par ordenado, que deve ser escrito no formato XY, como eu disse, a hora que estava resolvendo o número 1, na ordem dada é que o X tem que pertencer ao A e o Y tem que pertencer ao B, nessa ordem. Se fosse o produto cartesiano B por A, aí você teria que inverter. O X pertenceria a B e o Y pertenceria a A. A questão é você manter essa ordem. Quer dizer, se você pensar em quantos elementos tem o A, quantos elementos tem o B, 2 para o A e 3 para o B, cada um desse elemento do A vai poder formar um par ordenado com o B. Só aí você já projeta que serão 6 pares. E aí o exercício da letra A, número 2, pede para a gente enumerar esses pares. 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5. Repara aqui, ó, na ordem, de forma organizada, eu estou colocando primeiro o elemento do A, depois do B. Primeiro do A, depois do B. Tudo com 2 e agora tudo com 4. Ó. Os pares ordenados vão ficar nesse formato aqui, pessoal. Como a gente já havia previsto, são 6 pares ordenados, porque 2 elementos no A vezes 3 do B, 6 pares ordenados. E aí esse exercício estende um pouco com a ideia de representar esse produto cartesiano de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, um gráfico. No gráfico, quando você pensa que o B aqui vai ser o eixo Y e o A vai ser o eixo X, você pode levar em consideração a ordem dos pares ordenados que você formou. Se são 6 pares, cada par ordenado pode ser um ponto, então você vai ter 6 pontos. Dá só uma olhada. Os pontos que tem o x valendo 2 e os pontos que tem o x valendo 4. Os pontos que tem o y valendo 1, o y valendo 3 e o y valendo 5. Aqui os pontos aqui. Pessoal, os 6 pontos que estão enumerados ali, logo acima na letra A, estão aqui nesse produto cartesiano. Produto cartesiano A por B, na ordem. A está no X, B está no Y, beleza? O produto cartesiano, ele serve como uma varredura de todas as possibilidades de formação de pares. Já a relação binária, ela vai escolher algum ou alguns desses pares baseado naquilo que a gente chama de lei de formação ou lei de determinação. Essa lei de determinação vai fazer você ligar os elementos que são correspondentes. No número 2, você pode perceber que são 3 leis. Letra C, letra D e letra E, pedindo para você fazer a relação de um conjunto com o outro baseado naquilo que está escrito aqui. Bom, presta bem atenção, que na própria sentença fala que o Y tem que pertencer ao B, enquanto o X tem que pertencer a A. Você tem que respeitar isso aqui. Então aqui serão valores para X e aqui valores